Fala pessoal, boa noite. Eu tô aqui para a gente poder continuar com a nossa saga de Filament. A gente começou com o primeiro vídeo, a gente falou sobre Resource, né? A gente criou uma Resource de usuário, e basicamente um CRUD de usuário, né? O Filament ele é bem rápido. Hoje a gente vai falar sobre mais uma Resource ali que a gente vai colocar, que a gente vai fazer, que é a de funções, para poder ligar com a Resource de usuário, né? Com a model de usuário, para a gente poder fazer as permissões do Filament. Eu também vou abordar algumas coisas, alguns jeitos que eu costumo trabalhar com o Filament. Um pouco tempo de trabalho, né? Porque o Filament aqui no Brasil ele estourou tem aproximadamente aí um ano e meio. Então, mas a gente já tem um jeitozinho legal de trabalhar com Filament. Eu acho que a maioria das pessoas que já trabalham um tempinho já começou a se adequar com ele. Então eu vou mostrar hoje essa parte aí de funções ligada ao usuário, e a gente começar a trabalhar com as permissões do Filament, que é bem simplesinha e já dá como se fosse uma CL para a gente ali no dashboard, tá bom? Então vamos lá, vamos pro código. Calma aí. Não esquece de assinar o canal e clicar no sininho lá, ativar o sininho para poder receber as notificações, tá bom? Vamos lá. Okay, let's go. Bom, pessoal, deixa eu abrir aqui o projeto. Eu botei nessa pasta aqui. A top está ali, ó. Laravel Filament. Esse carinha aqui. Beleza, a gente... Deixa eu abrir aqui, ao invés de abrir isso aqui, deixa eu abrir aqui o Filament. A gente vai instalar mais um resource aqui, só que primeiro é o resource de funções, né? E aí a gente vai ter que criar migration e tudo. Deixa ele aqui aberto. E a gente vai criar essa migration aqui. Por enquanto a gente não vai mexer nesse cara. No resource de uso também não, no admin também não. Esse cara também não, nesse cara também não. A gente vai iniciar o projeto aqui, ó, para ver se tá tudo certinho. A gente colocou a porta, acho que 12, né? Beleza. Depois a gente pode redirecionar. A gente pode redirecionar. Aqui, ó. Depois a gente pode redirecionar para quando entrar já ir direto pro login, né? Beleza. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma migration de funções, né? De roles. Então a gente vai vir aqui, ó. Vou dar uma limpada aqui. Ou a gente pode fazer nesse aqui mesmo. Make migration. Create roles. Table. Só isso. Create. Por enquanto a gente vai trabalhar só com roles, só com as funções, e aí depois eu vou criar as permissões para vocês irem entendendo como que está funcionando, entendeu? Eu consigo fazer a CL aqui no Filament só com as funções, fica um pouco mais difícil, mas eu consigo fazer só com as funções, não fica tão profissional, né? Não fica tão escalável, vamos dizer assim, não profissional, mas não fica tão escalável, mas eu consigo fazer só com as funções. Depois a gente faz com as permissões, que aí vocês vão ver que a diferença, tá? Então vamos fazer aqui, vamos instalar aqui as roles. Vou pegar esse cara aqui por enquanto e vamos abrir elas aqui. Beleza. O que a gente precisa aqui nesse cara aqui? A gente vai precisar de um nome. Eita. A gente vai precisar de um name, né? Eita. De uma string. Vai precisar de um name, de uma descrição. E aí pode ser uma descrição breve mesmo.
pode ser um Nuable, né? Porque não vai cobrar a descrição. O timestamp já está ali. É legal também colocar se ele vai ser um booleano aqui para poder dizer se ela vai estar ativa, tá? E também um outro booleano para dizer um outro booleano para dizer se ela é do sistema. O que é isso? Depois vocês vão entender. Depois vocês vão entender o que eu quero fazer aqui. Por quê? Porque se ela for uma função criada pelo sistema, e aí se você tiver gerado essa função através de seed ou de qualquer outro método que o sistema gerou, eu não vou permitir excluir essa função. Por quê? Porque se você excluir uma função do sistema, por exemplo, administrador, você não vai conseguir gerir fazer todo o gerenciamento de usuários e permissões se você excluir uma função do sistema, concorda? Por quê? Porque você não vai ter mais acesso, vai ser bloqueado o acesso de qualquer usuário, então é bom você ter essa coluna system para você dizer que é do sistema e impedir a exclusão se for do sistema. Depois vocês vão ver como é que faz, tá? Então, beleza. Então, para minha role está aqui, tá? Só que além desse cara aqui, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu também, e aí depois eu vou fazer aqui, eu também vou fazer o user role, tá? Eu também vou fazer o user role, que é o usuário se ligando a role, tá? E aí esse cara aqui, ele pode ter timestamp também, e aí ele vai ter já até tá me indicando aqui, ó. Ele vai ter um Zignet, esse cara aqui, e ele também, como eu tô começando de user ali, tá? Então eu vou colocar um user aqui primeiro. E aí aqui, ó, eu ainda gosto de fazer do jeito antigo que fica mais descritivo, tá? Fazendo os foreign keys aqui, tudo, mas hoje em dia você faz só um foreign key constraint e ele já cria tudo, tá? Beleza, então tá aqui. E aqui o meu role, né? Meu role ID. E aqui roles. Beleza, então eu já tenho aqui a minha ligação de usuário aqui. E aqui eu já tenho que dropar a minha outra tabela que eu tô criando aqui também. Beleza? Então a gente já pode vir aqui e rodar esse cara. Pronto. Agora eu tenho minha tabela de usuário, tá? Eu não vou fechar ainda a minha migration, porque eu vou criar o meu model aqui. Eu poderia ter criado o model junto, mas eu dei mole. Vou criar aqui. Make model. E ele até pede para poder criar as migrations junto ali, mas beleza. Vamos criar aqui role. Beleza. E agora eu vou ter aqui o meu model de role, né? Vamos abrir ele aqui. Beleza, está vazio. Vamos primeiro criar o nosso também, né? E o nosso fillable. E vamos pegar aqui as nossas colunas aqui. Deixa eu copiar já elas. Eita. Opa, pai. Beleza. Tá, eu também vou ter um relacionamento de users, né? Que vai ser um relacionamento... Vai ser um public function users. Que vão ser os usuários que pertencem a essa role. E aí não vai ser um return belongs to main, né? Já tá me dando aqui, ó. O Copilot já tá ajudando bastante, né? Beleza. Aqui eu posso dizer que eu vou receber um belongs to main também. Beleza. O que eu faço aqui, tá? Toda vez que eu faço um relacionamento belongs to main, eu também busco o it pivô aqui. Por que eu faço esse cara? Porque se eu tiver, por exemplo, na tabela de usuário, me relacionando com a role, eu quiser saber qualquer coluna do meu relacionamento, eu vou saber, entendeu? Eu não fico dependendo de chamar o meu relacionamento
e só depois pegar a coluna dele, chamar o meu pivô e só depois pegar a coluna dele. Eu tenho no usuário, eu tenho o pivô e o nome da coluna. Por exemplo, se eu tenho roles aqui, então lá no meu usuário eu vou ter user, pivot e o name, entendeu? User, pivô, description, entendeu? Claro, se eu tiver o relacionamento com a role. Beleza, então eu tô aqui, já tenho meu relacionamento. Toda vez que eu faço um relacionamento, eu também faço um relacionamento contrário lá, tá? Eu também vou lá do outro lado lá. Deixa eu só limpar isso aqui, gente. Eu sei que isso aqui é muito bom para documentação, tá? Para IDE achar, mas eu acho que suja muito o código esse tanto de comentário. Tá, eu sei que isso aqui é bom para a IDE achar as funções, sabe? A IDE facilita muito para a IDE, tá? Os comentários aqui, já com as variáveis instanciadas, tá? As classes instanciadas, mas eu acho que fica muito sujo, tá? É minha opinião, tá, gente? Beleza. Então aqui eu preciso, se eu tenho aqui usuários, eu preciso ter roles, né? Eu preciso apontar para roles lá. E aqui eu preciso apontar para role. Tá? E aqui, ó, eu só mudo a ordem aqui, só isso. Então agora eu já tenho meu relacionamento de usuário para role e de role para usuário, tá? Então tá aqui, eu já rodei a migration, deixa eu ver, não lembro. Já rodei a migration, beleza. Então eu tenho, então o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso vir aqui e criar o meu resource de funções, né? Porque eu preciso ter uma lista de funções. Então eu posso vir aqui dizer filament resource e agora role, né? Porque eu também vou precisar ter o meu resource de role, né? Então vamos abrir ele aqui. Vamos dar uma limpada como a gente fez lá no de usuário. Tá? E aí, se você não lembra, tal. Tá, se você está em tabela, você vai instanciar o action de table, tá? Se você está em form, você vai instanciar o action de form, tá? Só isso, para não precisar ficar toda a classe, ficar chamando todo o patch aqui da classe, tá? Todo o namespace da classe aqui, tá? Vou dar uma organizada aqui, beleza. Então agora eu tenho esse carinha aqui, olha, já até tipo para de chamar de, eu tenho esse carinha aqui. Depois a gente muda os ícones, tá? Mas aqui, ó, eu já devo ter, se a gente vir aqui, eu já devo ter aqui o meu roles aqui, ó, tá? E aí, como não tem nada ali, ó. Gente, eu rodei esse cara aqui, mas eu rodei ele sem o generate. Lembra que vamos apagar ele aqui? Só pra gente poder ver como é que roda com o generate, pra gente entender, tá? Então eu vou apagar ele aqui, eu vou rodar ele. E aí, se a gente passar o generate, se eu não me engano, é esse cara. Ó, tá vendo? Ele até pede para poder fazer um override lá, ó. Ele pede para poder fazer um override aqui na. Eu poderia ter feito um override, né? Mas beleza. Aí qual é a diferença? Ó, ele já vai pegar as colunas, tá vendo? E já coloca aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Então eu vou tirar a form componente do text input, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, ele nem achou outro, ó. Vou tirar todo o form componente aqui, ó. Beleza. E o form componente aqui do token, né? Ele já até achou direto. Tá? Fica mais organizadinho. Eu vou vir aqui também, eu vou tirar desses caras aqui também. Tá? Aqui também, aqui é do table, né? Ele já vai achar lá, ó. Aqui é do toggle, ele já vai achar. Aqui também, ó. Mais organizado, gente, tá? Pelo menos eu acho. Ó, aqui é da table, tá? Sempre lembra. Aqui ele já vai achar direto, porque não tem outro patch. E aqui ele já vai achar direto, porque não tem outro patch. Se acaso tiver algum desses daqui, que eles tiverem o mesmo nome, aqui embaixo, aqui em cima, tá? É só a gente fazer um alias aqui em cima que resolve, tá? Eu faço um alias aqui em cima e já resolve, tá? Então, ó, tá vendo que ele já traz todas as colunas. Ele tenta reconhecer os tipos, ó. Aqui, ó, por exemplo, o active, ele viu que é um booleano, então ele trouxe um toggle, ó. Quer ver, ó?
Ele não tem nenhum, né? Mas se eu tentar criar aqui, ó, você já vai ver, ó. Tá vendo? Ele já trouxe um toggle aqui, ó, que eu posso ativar e desativar, tá vendo? Eu já consigo criar, então, aqui, ó, eu já consigo criar uma função, ó, por exemplo, vou criar aqui admin. Depois a gente vai criar esse admin pelo seed, tá? Mas por enquanto, só para vocês verem aqui. Ó, ativa, é de sistema, aí eu vou criar aqui, ó. Aí tá criado esse cara aqui, aí lá na minha listinha eu vou ter esse cara aqui, ó. Inclusive ele já traz aqui também na própria coluna um ícone para dizer se ele está ativado ou desativado, tá? E aí essa busca aqui já funciona. Se eu vir aqui, admin, ela já está funcionando, ela já instancia aqui, ó. Beleza. Então agora eu tenho os meus usuários e tenho meus roles, né? Já que eu tenho dois carinhas aqui, ó, o que eu posso fazer para poder agrupar esses dois caras e chamar eles, sei lá, de controle, tá? Controle de usuários ou configurações, tá? O que a gente pode fazer aqui, ó? Tanto em usuários, eu vou fechar esses caras aqui, tá? Eu vou abrir de usuário também, só para vocês verem aqui. Eu vou abrir o resource de usuário também e eu vou chamar um cara chamado Navigation Group, esse cara aqui, ó, tá vendo? Aí se eu vir aqui, ó, e falar que esse cara aqui pertence a configurações, tá? Esse cara aqui pertence a configurações. Eu gosto de juntar também esses carinhas aqui, para ele ficar alinhadinho assim, ó. Ó, beleza. Aí aqui também, ó, se eu vir aqui e falar que esse cara aqui também pertence a configurações, o que vai acontecer? Ele vai juntar numa listinha para mim os dois, ó. Tá vendo? Show. Então aqui eu já tenho roles e já tenho usuário. Inclusive, se eu quiser botar o usuário primeiro do que o roles, ó, é só eu vir aqui, ó, e dizer que eu quero agora eu não vou lembrar. Deixa eu ver se eu acho aqui na lista. Cadê? É uma variável. Esse slug aqui depois eu vou falar, vou conversar com vocês sobre esse slug aqui, tá, gente? Esse slug aqui, ó, eu vou até mostrar para vocês. Esse slug aqui é legal, porque se você quiser criar o patch, por exemplo, no endereço, lá na URI, né? Fica lá, vai ficar role, mas se você quiser botar qualquer outro nome, você consegue mudar com esse slug aqui, entendeu? E aí também eu deixo isso aqui explícito, por quê? Porque se eu precisar mudar, já tá aqui rapidão, entendeu? Ó, mas vamos lá, eu quero colocar o usuário primeiro. Eu tenho um label aqui que eu posso trocar o nome, ó. Eu tenho um label também, tá? Eu posso trocar o nome aqui, ó. Então, aqui eu tô em roles, eu posso chamar de funções ou função, tá? Aqui aí eu tenho também um label, um navigation label, que é o label lá da navegação, tá? Eu posso chamar de funções, tá? E aqui, ó, aqui no usuário eu posso chamar de usuário e usuários, tá? Aí na lista eu tenho outro tipo de label também, ó, que é o meu plural label, tá? Esse cara aqui, ó, que é qualquer lugar que vai aparecer usuários no plural, como que ele vai chamar? Então ele vai chamar assim, ó, usuários, tá? Então aqui, ó, vou botar aqui funções, tá? E aí, eu ainda não achei a variável que eu quero aqui. Eu tô só trazendo algumas variáveis, pessoal, que facilita bastante aqui para você bater o olho e saber o que você está lidando aqui dentro do resource. Porque basicamente o resource é onde você vai fazer praticamente tudo daquela entidade ali, entendeu? A gente chama de entidade em alguns patterns. Eu gosto de chamar de entidade para a gente poder entender que a gente está falando de alguma coisa da tabela, entendeu? Alguma coisa relacionada à tabela. Aí eu tenho... Cara, depois eu vou lembrar isso aqui. Ele trabalha com... Ele não tá aparecendo aqui. Depois eu vou lembrar, tá? Então, se a gente for lá... Ah, tá.
Eu mudei o slug. O slug. Eu mudei o slug, né, de usuário aqui, ó. Aí ele parou. Vocês viram como é que ele trabalha com o slug ali. Se você mudou, ele já... Ó, funções, tá vendo? Certinho o usuário. Depois a gente bota os ícones direitinho os usuários aqui, ó. As funções aqui, tá? E aí, o que a gente tem que fazer, tá? A gente tem que dizer que aqui nesse usuário, quando eu for acrescentar um usuário, eu quero também acrescentar as funções, as roles desse usuário, tá? Então, como é que eu faço isso? Cara, muito facinho. Aqui no Filament é muito fácil trabalhar com as coisas, tá? Então, aqui, ó, no meu form, eu quero acrescentar os meus roles. O que eu faço? Simplesmente meu select role, tá vendo ali, ó, roles. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui e chamar o meu relation, ó, meu relationship, ele já tá, me deu ali, ó, tá vendo, meu relationship e roles e a coluna que eu quero mostrar ali no select, entendeu? E aí, ó, ah tá, ele tá dizendo que esse cara aqui não existe. Ele está dizendo que o role users não existe. Mas existe, calma aí. Usuário model. Role use. Olha, ele criou a minha tabela. Vamos dar uma olhada. Ele criou minha tabela. De user role, né? Ah, posso ter colocado também, verdade. Eu vou até duplicar esse carinha aqui, ó. E eu vou copiar esse cara aqui e colar aqui e chamar ele de Laravel Filament. Já vamos deixar o banco aqui configuradinho, né? Só que esse carinha aqui, ele vai... A conexão dele é 12 aqui no final. Já foi. Tá, então ele tá aqui, nosso banco tá aqui. Se a gente precisar de usar ele por algum motivo, ele já tá aqui, tá? Vamos pegar nossos users aqui. Beleza. Ah, porque aqui, ó, eu dei o nome ao contrário, né? É user roles. Inclusive, lá em role, eu também dei o nome contrário aqui, ó. E agora ele vai passar a achar aqui o meu relacionamento. Então aqui, ó, tá vendo? Ele já achou o admin aqui, que eu tenho lá que eu acabei de criar lá. Só que eu quero dar mais de um... Olha como que é fácil. Eu quero dar mais de uma função pro meu usuário. Olha como que no Filament é muito fácil. Eu venho aqui no Resource de usuário. Você tá vendo que eu coloquei aqui Relationship? Eu só venho aqui, ó, agora, ó, e digo que ele é múltiplo. Só isso, pessoal. É só isso. Bizarro, né? Mas é só isso. Ah, claro, eu vou ter que digitar aqui, mas eu também posso fazer um outro esqueminha aqui, ó. Eu posso fazer um preloader aqui, ó. Se eu faço um preloader, ele já traz os... Eu posso até instanciar quantos que eu quero que ele traga, tá? Ele sempre vai ser true. Eu posso instanciar quantos que eu quero que ele traga aqui, ó. Errei aqui. Ó, eu posso vir aqui e dizer que o meu limit... Ó, option limit, tá vendo? Sei lá, 3, só traz os primeiros 3. Ou sei lá, porque, sei lá, às vezes eu tenho 20 funções. Para não trazer tudo aqui no meu... Ele vai fazer um preloader aqui agora. Quando eu clicar aqui, tá vendo? Ele faz um preloader, ó. Então, se eu vim aqui e nas minhas funções aqui, criar um novo aqui, ó, por exemplo, ó, user normal, e dar a descrição ali, vou ativar e vou dizer que é system, tá? E eu vou lá nos meus usuários agora, e aí no meu usuário, o novo usuário aqui, ó, tá vendo? Ele já traz, e ó, e ele já faz uma multisseleção, tá vendo? E ele já cria
E aí o meu usuário eu já consigo, ó, 1, 2, 3, 4, meu novo usuário. Eu tô editando esse cara, tá? Ele não tinha role, tá? Ó, agora, quando eu voltar no meu usuário, tá vendo? Eu já tenho as roles salvas no banco lá dele. Então, assim, é muito simples, cara, trabalhar com filament mesmo. Aí o que acontece, ó? Eu já tenho agora o vínculo das minhas roles, né? Só que quando a gente desenvolve um sistema, a gente desenvolve pensando sempre em como a gente vai acomodar isso na produção. Então o que acontece? Eu preciso, quando eu for rodar na minha produção, eu não posso vir aqui e ficar criando usuário, ficar criando funções, ficar criando permissões. Isso não existe, porque você imagina se eu tenho tabelas que eu vou ter que alimentar ali, assim que eu subir a primeira vez o sistema, se eu vou ter que alimentar aquelas tabelas aí, você imagina eu ter que alimentar uma por uma ali. Então, assim, como que a gente faz aqui, ó? A gente vai trabalhar com... E aí, quem trabalha com Laravel já conhece, né? Os seeds. E a gente vai ter que trabalhar com os seeds aqui, ó. Então, eu já até criei um seed na aula passada, se eu não me engano. Não criei. Mas eu vou mostrar para vocês aqui bem rápido, aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, eu vou dar uma limpada. Eu não gosto de comentário, pessoal. Desculpa. Vamos gerar um seed aqui, ó. Vamos lá. Então, artisan, make, seed, seeder. Ó, já tem até aqui um user seeder aqui, ó. Só que eu não vou criar só um user seeder, eu vou criar um user e vou criar um role seeder também. Eita. Mania de um user e eu vou criar um role também. Então, o user seeder e role seeder, né? E aí, quando vocês forem criar seeders para poder de usuário e de role no sistema, pessoal, procurem não dropar a tabela, tá? Porque geralmente quando a gente vai criar seeder, o cara vem aqui e dá um DB e aí ele vai lá, table, drop, table, tal. Não, você não dropa a tabela, porque você vai estar sempre rodando esse cara aqui, porque você sempre vai precisar instalar as funções. Toda vez que você, sei lá, fizer uma alteração no teu projeto, você já vai botar para poder rodar os seeds lá, esses seeds lá no builder do teu CI/CD lá, entendeu? Então assim, ele já vai rodar. Vai rodar todo o teu pipeline lá. Esse cara aqui vai ter que estar no meio lá. Inclusive, se você quiser botar nos testes, você vai. É legal fazer também, tá? Então vamos lá. Eu tenho o seed de role e de user, tá? Eu já vou chamar eles aqui, para ficar mais fácil aqui, tá? Eu tenho um seed, já até chamou ali, ó. Aí eu posso vir aqui instanciar. Primeiro eu vou chamar o meu role, tá? Depois eu vou chamar meu user. Depois a gente vai criar as permissões, tá? Mas por enquanto é só isso aqui mesmo. E aí aqui o meu usuário, ó, eu vou vir aqui e vou criar os meus usuários aqui. Então, o que Beleza. O que o usuário precisa? Ele já está até me dando ali já. Então, o que o usuário precisa para ser criado? Ele precisa desses três caras aqui, né? Então, aqui, ó, eu vou ter os meus usuários aqui. Beleza. Então, aqui eu vou ter o meu primeiro usuário. Vamos criar dois usuários aqui como estava lá. Vou criar um admin e um usuário comum, tá? Vamos criar o admin aqui, admin. Vou criar como SA, admin. System admin. E vamos criar aqui admin@admin.com. Eita. Beleza. E aqui a gente vai criar um user@user.com. Tá? A senha aqui, ó, a gente pode tratar com bcrypt. Vamos chamar de admin. E ali embaixo a gente chama de user. Ou a gente pode chamar 1, 2, 3, 4 também para facilitar, né? É claro que depois de vocês... Essa senha aqui, pessoal, vocês nem colocam aqui, tá? Essa senha aqui, ó, o que vocês fazem? Você vem aqui, ó. Admin seeder
password. Tá? Se vocês forem criptografar o env, vocês têm que chamar lá como config, né? Tá? Eu vou botar aqui bem simples mesmo, mas se vocês forem criptografar o env, vocês têm que chamar aqui com config, tá? Porque senão, quando você roda o optimize, você criptografa tudo que está ali no env. E aí você perde aquelas variáveis ali, tá? Então eu vou chamar esse cara aqui de env e vou colar aquele cara lá. Aí tanto para um quanto para outro. Beleza? Então meus usuários estão criados aqui. Eu posso simplesmente vir aqui. Ah, tá. Aqui eu vou ter que fazer uma diferenciação aqui, ó. Porque aqui, esse primeiro cara aqui, ele vai validar os meus dois primeiros campos aqui, ó. Esses dois primeiros campos aqui, ó. E o outro ali, ele só vai atualizar, tá? E esse carinha aqui, ele só vai atualizar. Porque toda vez que eu vim aqui, eu só quero verificar se nome e e-mail é igual. Se for igual, então atualiza, tá? E eu vou estar sempre criando os mesmos usuários aqui. Se eu quiser aumentar meus usuários do sistema aqui, tá? Uma outra coisa, se você quiser dizer que esse usuário é do sistema para poder... Vamos fazer isso logo também? Já que a gente vai precisar dar um reset no banco aqui, vamos fazer logo isso logo. Vamos lá na migration de usuário, vamos dizer que tem um system lá também agora. Vocês vão entender depois por que eu estou fazendo isso, tá? Eu vou dar um default false, tá? E agora eu vou dizer que lá no usuário tem esse system agora, tá? Tá? E aqui, ó, e aí, ó, eu vou dizer que esse system aqui, ele vai ser 1, tá? Esses dois usuários do sistema aqui vão ser do sistema, então não vão poder ser excluídos, tá? Beleza, e aqui, ó, do mesmo jeito, eu também vou trazer o system, tá? Então aqui eu tenho os meus usuários, tá? Da mesma forma, eu vou criar as minhas roles também aqui, ó. Só que eu só vou mudar o seguinte, aqui vai ser o role, tá? E aqui, ó, eu vou passar a ter, e aí no meu role aqui, ó, eu tenho esses carinhas aqui. Não, então eu vou ter o meu name, vou ter meu e-mail e vou ter meu system, né? A coisa que muda esses carinhas aqui. Beleza, e aqui, ó, eu só vou estar verificando o name, tá? O resto aqui, ó, eu já vou mudar lá. Beleza. Role, beleza. Então aqui eu tenho o name, aí embaixo não preciso ter name, né? Os eu tirei, né? Beleza. Aqui só vai atualizar baseado no name. Aqui vai ser admin, descrição admin do sistema, active sim e system sim. Ele tem essa active? Tem, né? Tem. Aí aqui vai ser o usuário, user, né, na verdade. E aqui o usuário do sistema. E aqui sim, sim. Pronto. Beleza. Acho que é isso. Se eu vim aqui e rodar o meu artisan migrate @seed,
Então, se eu vim aqui, basicamente ele já instalou 2 usuários para mim e também duas roles. Certinho. Só que ele não ligou esse usuário nem essas roles, né? Ele vai deslogar aqui. Porque depois a gente tem que corrigir isso também no Filament. Ele, quando você desloga, ele não joga você para uma rota deslogada, tá? Ele só fica dando erro. Admin. Beleza. Beleza. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Por isso que eu instalei a role primeiro, tá? Então aqui, ó, o meu usuário, o meu user, tá? Eu vou dizer que ele tem as mesmas roles, tá? A role 1 e 2. Na verdade, o usuário 1 o usuário 1 tem a 1 e o usuário 2 tem a 2. Pronto, aí resolve. Beleza, aí aqui eu vou passar só o user roles. Beleza? Então se eu vir aqui e rodar esse cara de novo aqui, agora o meu usuário 1 tem a role 1. Vou entrar no meu user role aqui. Não, ele não sincronizou. Por quê? Porque... Ele tá criando a role primeiro mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim. Role 1 e role 2. Por que ele não criou? Deixa eu dar uma... Deixa eu dar um bizu aqui para ver o que ele tá fazendo. Aí tá vindo vazio. Que louco, meu. Por que esse cara tá vindo vazio? Ah, tá. Aí não, né, pessoal? Pô, agora... Pronto, agora certinho. Com isso, acho que era isso mesmo, tá? Por enquanto é isso. A gente já tem nossas roles, nossos users, tá? Então se a gente vir aqui no nosso dashboard e logar com a nossa admin, a gente já tem aqui no nosso usuário, no admin a gente já tem a role, no user a gente já tem a role user e no SCA a gente tem a role admin, tá? Beleza. E a gente já tem aqui a parte de várias funções, tá? E agora como é que a gente faz aqui para bloquear esses acessos aqui, ó? Eu vou abrir mais uma aba anônima aqui, ó. Eu vou abrir o sistema aqui nessa aba anônima. Vamos acabar já com esse carinha aqui. Beleza. Então, ó, eu tenho aqui ó, o meu user, tá? user.com, tá? 1, 2, 3, 4. Então eu tô logado aqui. Tá vendo que ele tem todos os acessos, né? Então, se eu quiser bloquear acesso, como que eu faço, tá? Eu vou bloquear acesso primeiro na role, tá?
Então, o que eu faço aqui? Eu tenho os nossos cans aqui, ó. Por exemplo, eu quero bloquear acesso do meu... da minha lista. Eu não quero nem que esse cara veja a lista, tá? Eu venho aqui, ó, eu tenho o view N, tá vendo? O view, ele, se eu não me engano, é da lista. Quer ver? Ó, esse cara aqui, ó. Se eu vim aqui e dizer que esse cara aqui, ó, ele é nulo, ó, então é o view N mesmo. Esse cara aqui deve ser só para poder ver o view mesmo na lista. É o view N mesmo. View N. Esse cara aqui. E aí esse cara aqui, ó, ele não tem o modo. É isso mesmo, porque ele não tem o modo. Aí beleza. Se eu vim aqui, tá vendo que ele já não mostra mais a minha lista de funções, tá? Por quê? Porque eu não tenho acesso. Beleza? Se eu vim aqui e botar true, ele vai passar a mostrar de novo a minha lista de funções, tá? Então, desse jeito aqui, a gente consegue fazer a verificação. E aí, como que a gente faz a verificação por função? Por exemplo, certa função, depois vocês vão ver que não fica tão escalável, tá? Desse jeito. Mas como que eu posso fazer aqui? Certa função pode ver essa lista e certa função não pode. Aí eu posso vir aqui, ó, pegar o usuário que está autenticado, e aí eu não preciso me preocupar muito com a autenticação, mas eu posso vir aqui fazer e checar, né? Porque como o Filament é um dashboard, praticamente todas as rotas são autenticadas, mas eu posso vir aqui primeiro e checar para ver se está autenticado. Se tiver autenticado, e aí, ó, ele já até tá me dando ali, tá vendo? User, mas não tem nada a ver com aquele cara ali ainda não, tá? A gente não tá trabalhando ainda com as habilidades, tá? A gente vai fazer aqui ainda por role, tá? A gente só vai verificar o seguinte, a gente vai ver se em array, ó, em array, esse cara aqui, roles plug name, ó, se nesse array tiver, e aí é o contrário, né? To array, beleza. Se nesse array tiver admin, ele vai passar direto, certo? Meu admin pode fazer tudo, se não, pause, tá? Isso aqui é a maneira, por enquanto, mais tosca, tá? A gente está fazendo aqui, mas depois a gente vai melhorar. Então, ó, esse cara aqui ele é um admin, esse cara aqui é um usuário, ó. Esse cara vai ver, ó. Acho que eu fiz. Esse cara check. Users. Tá. Eu fiz a regra no view, né? No view N. No view N. Esse cara aqui é admin. Esse cara aqui não é admin. E esse cara aqui é admin. Ó, esse cara continua vendo, tá vendo? Então essa aqui é uma das, assim, uma regra tosca, entendeu? Que a gente está fazendo. A gente pode vir aqui e fazer a mesma coisa. Só o admin pode ver. Já está até feito ali, né? Para deletar a mesma coisa, tá? Esse aqui é um jeito bem tosco de fazer, tá? Mas a gente consegue fazer. Por exemplo, eu posso dizer que o meu can de create, mesma coisa aqui, ó. Só o admin pode fazer. Só que vocês entendem que eu vou ter que começar a criar um montão de if aqui, cara, para poder dizer quem pode, quem não pode. Ou senão a minha própria verificação aqui vai ficar gigantesca para poder dizer, a função tal pode, se ela tiver... Ainda tem o combo de funções, porque o usuário pode ser admin, ele pode ser telemarketing, e você imagina, eu tenho que verificar cada combo de funções, então é melhor a gente trabalhar com permissões, tá? Então assim, ó, esse cara aqui, por exemplo, ó, esse cara aqui, tá vendo? Ele não consegue ver roles, mas eu posso vir aqui, ó, e tirar aqui do N, ó, por exemplo, se eu tirar aqui do N, ó, vou tirar do N e vou tirar daqui, ó. Esse usuário ele vai conseguir ver, mas ele não vai conseguir criar.
Ah, tá. A gente comentar aqui, ó, o N. E vou comentar aqui também. Ó, então esse usuário aqui ele consegue ver agora, mas ele não consegue criar, tá vendo aqui, ó, o botãozinho de criar saiu, sumiu, tá? Então a gente vai fazer isso aqui na próxima aula, tá? A gente vai melhorar isso aqui, a gente vai criar um trait, a gente vai criar um trait para poder fazer todas essas permissões aqui, tá? Para poder ficar bonitinho. Toda vez que você criar um resource novo, você só vem aqui, chama o trait, tá? E aí a gente vai utilizar, por isso que eu chamei esse cara aqui, ó, esse slug aqui, ó. Então o meu trait, ele vai ter, ele tem acesso a tudo isso aqui, né? Um trait tem acesso a tudo que a classe tem. Então a gente vai conseguir verificar e criar regras para todos os resources automaticamente, tá? E aí depois a gente vira para as permissões, tá? Eu não sei se vai dar tempo de fazer na próxima aula, mas essa aula já está muito extensa. Vamos ficar por aqui. A gente já viu como é que funciona ali, basicamente, a parte de controle de acesso ali do resource ali, e você poder ou não poder ver. Depois, quando a gente for criar o trait na próxima aula, eu vou trabalhar com todos os scans ali, e aí vocês vão ver como é que funciona, e depois a gente vai virar para as permissões. Vamos criar as permissões e fazer tudo baseado em permissões, tá bom? Para até a próxima aula aí. Okay, let's go.